O que eu vou te mostrar agora é uma das maiores porradas que o ministro já levou na vida. E não poupou o Moraes de algumas das palavras mais duras, das críticas mais severas que a gente já viu até hoje vinda dos Estados Unidos para qualquer país do mundo. Bora aqui então direto pro texto, você vai acompanhar e vai ficar estarrecido, mas calma que eu não esqueci que hoje é Dia dos Pais. Então parabéns para você que é pai. Olha aí. E aí, já sabe, já recebeu presente, vai ser surpresa? Presente muito especial, viu? Agora o melhor presente que eu comprei para o super pai é esse aqui, ó, para o presidente Lula. Que é isso, meu amigo? É isso aí, tá todo mundo liberado, cada um com a sua opinião. Obrigado, viu? Feliz Dia dos Pais para você. Vamos conversar agora com o Fernando, que é o gerente. Fernando, chegue aqui. Em uma publicação nas redes sociais, o vice-secretário dos Estados Unidos, de Estado dos Estados Unidos, ele fez uma indireta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Sem citar o nome do magistrado, Christopher Landau afirmou que um único juiz do Supremo Tribunal Federal usurpou o poder no Brasil. Vamos ver juntos aqui, ó. Está publicado já no G1. Ele fez isso na sua conta no X. Landau escreveu que a separação de poderes entre os diferentes ramos do governo é uma garantia de liberdade, aspas dele. E sugeriu que a divisão de poderes está ameaçada no Brasil. No post, o vice-secretário diz ainda que o Brasil vive uma situação anômala e sem precedentes e que o ministro destruiu a relação historicamente próxima entre Washington e Brasília. A publicação acontece um dia após o Itamaraty convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil para consultas. Meus amigos, vocês chegaram a olhar a postagem na Rede X da Embaixada dos Estados Unidos? Pois bem, eu vou deixar no Stories do meu Instagram para que vocês vejam. Ela replica, ela traduz aquilo que foi tweetado pelo Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, seu braço direito. E, na verdade, ele fala ali sobre questão de separação entre os poderes, a harmonia entre os poderes, e que, para bom entendedor pinguei, Alexandre de Moraes usurpou, tomou de assalto esses outros poderes através de ameaças aparentes dos chefes de poder, como a gente viu recentemente, o envio da Polícia Federal, que não foi por acaso, para a casa do pai do Hugo Mota, e a partir daí você percebe que os poderes foram sequestrados. O recado é claro, para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos está disposto a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate dessa harmonia entre os poderes. Todos aqueles que forem enxergados como peças e mecanismos desse grande sistema de ditadura de toga, vocês serão atingidos para o bem do Brasil e para o resgate da liberdade. Não se trata de vingança, trata-se de justiça e de retomar a boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Estamos ao vivo, eu espero que essa transmissão aí possa ser compartilhada, porque é algo sério que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou deixar essa transmissão salva e vocês precisam, tudo que é mais sagrado, levar isso para todos os lugares. A transmissão nem irá demorar, tá? Normalmente eu demoro respondendo o pessoal que envia selo, mas dessa vez eu não vou não. Acontece o seguinte, o PT está disposto a ir pro all-in e com tudo na guerra com os Estados Unidos para usar esse enfrentamento com os Estados Unidos como desculpa para venezualizar o Brasil de vez, ou seja, tentar fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. Eu tenho comigo que o PT irá falhar nessa missão, mas o PT tem chances de conseguir fazer isso, tá? Por que o PT tem chances de fazer isso? Inclusive quem enviar selo eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu quero estar bem focado. Eu posso até ficar olhando para o lado aqui, eu até botar o celular aqui no painel, mas eu não vou conseguir olhar os comentários, porque eu preciso focar no raciocínio para que a mensagem fique bem direta. O PT não é o PT, tá? O Partido dos Trabalhadores, ele, na verdade, foi um experimento que deu certo de uma transformação da atividade dos partidos comunistas que já existiram no Brasil. Como o Partido Comunista, ele era um partido unificado até a morte do Stalin, e até, bem dizer, o fim, com muitas aspas, da União Soviética, os partidos comunistas não poderiam ter outro nome. E qualquer grupo que tivesse outro nome e que arrogasse para ser o nome de comunista, o líder era morto, tá? Isso aconteceu com Trotsky, por exemplo, e várias outras pessoas em outros países. Daí que você vai, por exemplo, Partido Verde, esse pessoal, são grupos socialistas que surgiram mesmo por inspiração marxista, mas não por subserviência a Moscou. E Moscou detinha o poder supremo dos partidos comunistas em todo o mundo.
Pra vocês terem uma ideia, a estrutura do Partido Comunista era mais ou menos uma estrutura de franquia, tá? Então os grupos, os partidos comunistas, ele eram só, igual a Disney. Então tem a Disney Paris, tem a Disney, que é a Disney World, que fica aqui em Holanda, tem a Disneyland, que fica na Califórnia. Então os partidos comunistas eram assim, eles funcionavam como filiais ou franquias de um único partido comunista, que era o Partido Comunista da União Soviética, tá? Que é o PC, lá o PC, Partido Comunista da União Soviética, em Moscou. O PT, ele surge não como uma franquia do Partido Comunista da União Soviética, mas como uma franquia do Foro de São Paulo, que é um serviço concentrado de poder e inteligência, serviço de inteligência e poder, inclusive de força revolucionária armada, que controla os partidos comunistas da América Latina. Então você tinha ali o Partido Comunista de Cuba, você tinha o próprio partido do Hugo Chávez, que chegou tardiamente pro Foro de São Paulo, e o PT é quem criou o Foro de São Paulo. Então é muito sério o que eu tenho pra dizer pra vocês aqui, não tem nada de engraçado. As informações que eu tô dando pra vocês aqui, vocês não vão encontrar em jornais, analistas da grande mídia, porque todos eles têm completo desconhecimento do que eu tô tratando com vocês aqui agora. Então uma vez que você entende que o PT não é um partido dos trabalhadores, mas na verdade o PT é a nova face do Partido Comunista que já existia no Brasil, com a autoridade do Lula, Dirceu e na época ainda Fidel Castro, depois veio a falecer, o PT ele é só um rosto burocrático que mantém as aparências legais de um partido que quer disputar eleições, que respeita o resultado democrático, mas na verdade é o chefe do narcotráfico, é o chefe dos grupos revolucionários armados, como FARC, é o chefe de grupos revolucionários não armados, mas que estão preparados para ficar como grupos armados, como o MTST, o MST e companhia. Então o PT é essa estrutura burocrática dentro da burocracia brasileira que se utiliza da imagem burocrática para poder fingir ser um partido político e nunca ser pego como uma organização criminosa. Então o PT, ele não é uma quadrilha, como eu vi algumas pessoas comentando aqui. Não é quadrilha. Quadrilha é, sei lá, Maluf, Temer. Esse pessoal é quem é ladrãozinho, né? Vai ali, tem um esquema de poder, roubo. O PT é uma organização criminosa, terrorista. Então, o PCC serve ao PT, o Comando Vermelho serve ao PT. O PT é só um nome, não se prendam ao nome Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, repito, é só uma fachada, uma organização de fachada, para poder esconder o serviço secreto cubano. O Dirceu até hoje pertence ao serviço secreto cubano. O Dirceu faz parte das fileiras burocráticas dos militares cubanos. Até hoje o Dirceu é membro do exército cubano. Então, o PT é só uma fachada. Abaixo dele é que estão todas as organizações criminosas. E o Bolsonaro acabou provando que é possível, por meio da internet, quebrar a hegemonia criada pelo PT. Que hegemonia é essa? Narcotráfico, Globo. Narcotráfico tocando terror nas cidades. Globo controlando a comunicação. As universidades na mão do próprio PT. E as instituições burocráticas também na mão do PT. Então estava tudo na mão do PT, até que Bolsonaro acaba quebrando essa hegemonia. Não a pessoa do Bolsonaro, tá? Bolsonaro mesmo reconhece isso. Ele foi reflexo de uma ansiedade popular. Então, o fenômeno Bolsonaro quebrou essa hegemonia do PT e hoje ela está mais do que ameaçada caso essa racha, né, esse quebra continuasse funcionando. Ou seja, se Lava Jato continuasse funcionando, se a mídia livre na internet continuasse livre, leve e solta, destruindo a audiência da grande mídia, seria um problema. Os cursos online, se eles continuassem funcionando normalmente, eles iriam quebrar as universidades brasileiras. Então tudo isso era ameaçador para o PT. Então o PT precisou usar de toda a sua força, por meio do judiciário, por meio do STF, destruir a Lava Jato, destruir as mídias livres na internet e destruir a possibilidade das pessoas aprenderem com cursos online, que com o tempo poderia substituir as universidades, como foi o caso do professor Lauro de Carvalho por meio do COF, curso online em filosofia. Isso aqui é só um preâmbulo do que eu estou dizendo para vocês. É só um preâmbulo para que vocês entendam por que o PT precisa acelerar tudo, para poder virar a chave dessa vez. E o que significa virar a chave? O PT viu na oportunidade de servir de garoto de programa da China, viu nessa oportunidade a grande chance deles de virarem a chave e falar assim: o Brasil agora não pode mais ter conservador no judiciário, não pode mais ter conservador no legislativo, e nós não deixaremos os conservadores voltarem para o executivo. Qualquer outra coisa é possível e admissível para o PT, menos os conservadores. Pode ter liberal, pode ter social-democrata, como eles gostam de chamar, como é o caso do Alckmin, pode tudo, menos os conservadores. E aí, o PT foi pro all-in. Essa briga com o Trump é a grande chance do PT poder virar a chave. Só que eu repito, não acho que o PT terá êxito. Não acho. Alguém falou: Alan, porque o exército está cego. O exército não está cego, está vendo com os dois olhos. Só que pro PT, o exército serve ao PT. O exército,
ele é o exército do PT, ele é o exército da China. Não é que ele ficou cego, não é que eles não sabem o que está acontecendo. Ele foi dominado e cooptado pela esquerda, tá bom? Então, não é que o exército está cego. Alan, quem está dirigindo? O Elon Musk. Mentira, isso aqui é um Tesla e dirige sozinho, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, uma vez que o PT, ele entendeu que agora é a hora do tudo ou nada, cabe a nós avisar a todas as pessoas, todas, que o PT fará de tudo para fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela em poucos meses. Eu repito, poucos meses, não é anos. Em poucos meses o Lula quer virar a chave. Por exemplo, essa história de Lula sósia, que eu vi gente comentando aqui, uma pessoa, na verdade, isso é desinformação. Isso aí é furada, isso é exatamente o que eles precisam. Eles jogam uma mentira, inventam uma mentira, as tias do Zap vão ficar compartilhando essa mentira, aí vem foto, análise de foto, de vídeo, que não sei o que, blá blá blá. Porque com isso eles conseguem regular a internet com mais rapidez. Falando, tá vendo? Olha aqui o que eles fazem, olha do que eles são capazes, etc. Esse tipo de mentira é tudo que eles querem. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessas mentiras e divulguem perfis que falem coisas sérias, muito sérias, como essa que eu tô falando aqui pra vocês agora, tá? Assistam ao Reels que eu coloquei, mostrando que o Trump irá atrás de Maduro e depois irá atrás do PCC, do Comando Vermelho no Brasil, certamente. Tá? Eu não sei quanto tempo demorará para o Trump ir atrás do Comando Vermelho e do PCC no Brasil. Mas de Maduro é certo que ele vai. Como eu tô vendo, tem muita gente dizendo caiu, né? Eu vou tentar então fazer um vídeo curto sobre isso, porque pelo jeito aqui essa live não vai ficar contínua, porque eu vi o pessoal dizendo aqui que vai... Não é à toa que eu sempre me refiro aos jornalistas enviesados como a imprensa que desistiu de ser imprensa. Há várias razões para isso. Essa turma desistiu dos fatos, desistiu da busca pela verdade, desistiu da isenção, de olhar o mundo real, o tempo que já vivemos. Tudo o que essa gente considera são seus interesses pessoais, dos veículos para os quais trabalha. Aqueles que forçam a barra para continuar se tratando como jornalistas estão preocupados em criar narrativas, perseguindo objetivos políticos, ideológicos, mercadológicos. Aos seus cúmplices toda a força possível, aos seus inimigos o rigor da mentira mal ajambrada. Tem sido assim desde 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República. Foi assim durante a Covid, quando pela primeira vez testemunhei a criação de um consórcio de imprensa. Não bastava um veículo torto ou outro, era preciso que todos contassem da mesma maneira as mesmas histórias inventadas. Já não era mais imprensa, já não havia mais equilíbrio, opiniões variadas, um olhar ilimitado, um horizonte amplo. Passamos a ter a visão seletiva e distorcida, ouvidos delirantes ou simplesmente inoperantes. Sim, a imprensa, que desistiu de ser imprensa, age por meio da mentira e também da omissão. E são milhares de exemplos disso. Na última semana, jornais que já foram importantes e os mais acessados portais de notícias do país resolveram ignorar informações que deveriam ter ocupado as primeiras páginas, as capas. A questão é que, agora, a relevância das pautas passa longe do interesse legítimo dos leitores, mesmo que o desconheçam. Passa longe do compromisso com as leis, com princípios morais, o que é correto. E os jornalistas nem se envergonham de adotar critérios fajutos para determinar o que será notícia e o que não será. Seguindo seu plano diabólico de destruição total de um país, eles fingiram que o jornalista americano Michael Shellenberger e os brasileiros David Agape e Eli Vieira não apresentaram novas provas robustas de arbítrios, abusos e ilegalidades praticados por Alexandre de Moraes e sua trupe. A série de reportagens se baseou em mensagens trocadas num aplicativo por assessores do ministro do STF logo depois das prisões de inocentes em Brasília em 8 e 9 de janeiro de 2023. Fica claro que Moraes fez de tudo para manter essas pessoas na cadeia. Os arquivos mostram que as prisões foram motivadas por questões políticas. Um trecho de uma das reportagens diz que Alexandre de Moraes serviu aos interesses de Lula, atropelando as leis para criminalizar o discurso de opositores.
Os assessores do ministro do STF operaram por meio de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Os manifestantes foram mantidos presos enquanto eram realizadas varreduras em suas redes sociais, desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e o prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia. O discurso online, considerado criminoso, era às vezes apenas uma postagem sobre a importância de se cumprir a Constituição. Bastava uma foto do preso usando uma camisa da seleção brasileira e pronto, ele não se livrava das grades. Moraes não queria soltar ninguém sem antes ver na rede se tinha alguma coisa. E a repressão judicial excessiva contra os detidos contribuiu para a insustentável tese de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E isso ainda é usado no processo em andamento no STF contra Jair Bolsonaro e seus aliados. E não havia santo na gangue de Moraes. Todos estavam cumprindo ordens ilegais, o que foi muito comum também na Alemanha nazista. E não havia constrangimento, havia crueldade. O juiz instrutor de Moraes, Ayrton Vieira, chegou a encerrar uma troca de mensagens assim: que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, e 5 emojis de uma carinha piscando o olho com a língua para fora. Na resposta, um assessor também usou um emoji, 4 carinhas dando gargalhadas em meio a lágrimas. O outro preferiu digitar 6 letras K, KKK, KKK. Se não passou pela cabeça daqueles que são ex-jornalistas tornados militantes investigar profundamente as denúncias concretas apresentadas pela equipe do Michael Shellenberger, eles também não quiseram nem saber de um importante depoimento prestado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira. O ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, foi ouvido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Benza explicou como o Deep State americano teria operado uma campanha sistemática para interferir nas eleições brasileiras de 2022 com o uso de verbas públicas, manipulação de narrativas e favorecimento à candidatura de Lula. A USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, teve seu orçamento triplicado e financiou ONGs, sindicatos e agências de checagem de fatos no Brasil, com a finalidade de combater o então presidente Jair Bolsonaro. Mike Pence afirmou com clareza, não foi uma interferência pontual, mas uma operação coordenada de manipulação da opinião pública com base em censura estratégica e interferência digital disfarçada de combate à desinformação. O deputado Marcel Van Hatten classificou o episódio como um golpe conduzido pelo PT com o apoio do governo Biden e acusou o Supremo Tribunal Federal de ter atuado em conluio com as ações de censura. Essa imprensa, que desistiu de ser imprensa, embarca feliz no relativismo criminoso de um grupo político. Assim como a democracia, a soberania também passa a ser relativa. E esse movimento é contagioso. Nada mais é absoluto, nem a verdade, nem as leis, nem a justiça, nem os valores, nem os princípios. O problema é que o jornalismo, que se atirou de um arranha-céu, não se esborracha sozinho no concreto. Tendo relativizado também seus objetivos profissionais, contar as melhores e mais relevantes histórias reais da melhor forma possível, os jornalistas mortos-vivos condenam os brasileiros, sem exceção. Primeiro, eles abandonaram sua profissão, outrora tão nobre, para imediatamente e consequentemente entregar o povo ao desamparo. É preciso ter consciência disso e responder da mesma forma, abandonando quem nos deixou. Esse é um despertar mais do que necessário. Ninguém será livre, preso a uma imprensa ordinária que está amarrada ao que há de pior nesse mundo. Essa matéria aqui circulou bastante ao longo do dia de ontem e ela cai como uma luva em um comentário do Eduardo Bolsonaro de dias atrás. Já falamos sobre isso. A turma da Veja, ontem de manhã, diz o seguinte: ministros do Supremo tentaram contato com Estados Unidos para mapear retaliações. Incursão fracassou porque a avaliação é que poucos têm acesso aos planos de Trump.
Uma coisa aí que vem acontecendo já há um certo tempo, e eu acho que vocês conseguem perceber, é que tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo estão meio convictos que, olha, vocês querem resolver a situação? A gente tá aqui, pô. A gente tá aqui, a gente resolve, a gente consegue abrir portas pra vocês. E a gente vem vendo aí que todo mundo que vem tentando abrir portas por outros lados, vem dando com a cara na porta. Aí a matéria da Veja diz que, com a independência do judiciário alçada, a moeda de troca no tarifaço anunciado pelo Trump, ministros do Supremo tentaram, nas últimas semanas, contatar extraoficialmente autoridades americanas para saber se podem estar em uma segunda etapa de retaliações da Casa Branca. E aí? Na segunda fase, vai ou não vai? As abordagens envolvem contatos com congressistas republicanos e integrantes da academia, mas foram infrutíferas. A avaliação de que poucos têm acesso real aos planos de Trump, que condicionou a flexibilização das tarifas impostas ao Brasil ao fim do que classificou como caça às bruxas contra Bolsonaro. Poucos têm acesso. Você vê, né, que no bastidor, quando não tem ninguém vendo, tem sempre alguém aí se movimentando para um lado e para o outro. Parece que as coisas não estão tão bem quanto nos vendem. Como nenhum dos 11 integrantes do Supremo foi avisado sequer informalmente de que seus vistos americanos foram suspensos, os magistrados não têm informações concretas se também estão entre os alvos de sanções da chamada Magnitsky. A Magnitsky, quem está na lista, aparece. Eu acho que o que eles estão atrás é saber se existe chance deles entrarem numa nova leva de sanções. Entre interlocutores do tribunal, a ordem é demonstrar apoio irrestrito, não todo mundo apoia o homem, embora focos de contrariedade são conhecidos desde que o tribunal passou a condenar altas penas réus do fatídico 8 de janeiro de 2023 e não arriscar se expor a constrangimentos desnecessários como viajar e correr o risco de ser barrado por ordem da Casa Branca. Aí, dias atrás, dia 7, tô passando no Twitter, eu vi esse comentário. Eduardo colocou um vídeo. Não sei se aqui foi um stories no Instagram. Eu sei que o pessoal postou na rede social. Eu vi, acho que foi exatamente essa postagem da Liga. Aí eu fui atrás, achei o vídeo de novo. Eduardo vem para deixar um breve conselho. Vejamos. Pessoal, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. Eu tenho 3 mandatos de deputado federal, desde criança de luta na minha casa, né? Devido ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, pelo assunto de política. Entenda uma coisa, não se impressionem, não se guiem por aquilo que é dito na frente das câmeras. Eles podem muito... Não se guiem só pelo que é dito em frente às câmeras. Eles falarem uma coisa e por trás fazendo um lado outra totalmente diferente. Nas câmeras, as pessoas podem falar uma coisa e por trás estarem sendo costuradas outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês, o Lula está falando de soberania, ninguém vai se meter no Brasil, o Brasil é país soberano, e está mandando o Alckmin ir conversar nos Estados Unidos para colocar na mesa a regulamentação das Big Techs como uma maneira de reduzir a tarifa. Isso é para dar um exemplo, eu não estou nem falando disso especificamente, né? Não é o Alckmin daquilo que eu quero que vocês entendam, mas apenas um exemplo disso. Então, calma, tranquilidade. Importante não é o que esses atores todos, esses nem são políticos, o que eles falam, mas sim o que está conseguindo baixo e vai guiar a República. O importante é prestar atenção no que esses atores, que não necessariamente são políticos, mas depois ser judiciário, né, estão fazendo no bastidor. E você vê que tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo vem batendo muito nessa tecla aí. Estão bem convictos. E enfim, né? Acho que vale a pena a gente ter todas essas questões na mente. O que eu penso é que se a chamada união da direita realmente existisse e realmente tivesse disposta, cara, vamos aqui fechar junto em, sei lá, em paralelo aqui, andando lado a lado ao Eduardo. Existe aí uma movimentação para tentar resgatar o Brasil, que há muito já foi perdido. E cada vez mais pessoas estão começando a perceber isso, começando a perceber que esse discurso de soberania do Lula é algo muito vazio. Enfim, a turma está percebendo que tem algo a mais, tem algo no ar, né, que as pessoas estão percebendo. E pegando esse gancho sobre movimentações de bastidor, para você ver que enquanto o discurso público, ironizando, eu vou fazer piada, eu não tô nem aí com meu visto, eu tenho um Paris, você tem Paris e um apartamento de 22 milhões que tá parado.
É isso aí. Tá todo mundo aqui unido no jantar. 5 faltaram. Na sexta-feira que retornaram os trabalhos, a segunda imprensa, todo mundo ia falar. E só quem falou foi o presidente, o decano e o alvo da sanção. Aí, quem apareceu ontem? O próprio Dedé. Isso aqui, acho que não deveria ser novidade. Essa matéria só saiu ontem, mas esse evento não foi ontem. O evento foi no dia 5. E já tínhamos pistas que algo assim estava no ar. São aquelas nuances que a gente tem que ir percebendo aos pouquinhos. Mas vamos lá. O encontro fechado de Dedé com Gilmar, Moraes e autoridades para debater sanções dos Estados Unidos e a Magnitsky. O banqueiro Dedé do BTG, ele, o homem mais fabuloso deste país, se reuniu nesta semana com Gilmar, Moraes, o Messias, o Paulo Gonet. Também esteve presente um representante de outra instituição financeira. Outra qual? Qual outra? Curioso isso, né? A Bela Megali cita grupos, pessoas, mas esse aqui ela não fala quem é. Por que não? Por que, Bela Megali, você não revela? Você revela tudo menos quem é essa outra instituição? Seria muito importante. Eu queria muito saber. O almoço ocorreu na última terça, em Brasília, na casa de Rodrigo Maia, que atua como presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Rodrigo Maia, este que inclusive concedeu algumas entrevistas ao longo da semana e recusou a todo momento traçar mais detalhes sobre a Magnitsky, sobre o que pode acontecer, não pode acontecer, se clientes podem ter suas contas encerradas. É curioso como tudo está acontecendo, né? Um tribunal que, sei lá, velho, tão rápido para decidir coisas importantes para a soberania nacional. Eu tô esperando o senhor Paulo Gonet, né? Porque você deve lembrar, né, que o Lindenberg, né, o PT, acionou o Supremo para impedir que a Magnitsky valesse no Brasil. Aí o Zanin foi sorteado, mandou pro Gonet para dar um parecer e a gente tá esperando. Eu quero ver a canetada para cima dos bancos, ver quem são os brabos. Segundo 2 pessoas que estavam no encontro, a conversa ocorreu para avaliar a situação entre o Brasil e os Estados Unidos, o impacto do tarifaço e os alcances da Magnitsky. O encontro também incluiu gestos de solidariedade ao Supremo. Não sei, aqui pra mim é aquela meio barrigada da Bela Megali pra falar que todo mundo é amigo, né? Não sei se o pessoal tá muito preocupado com isso, mas enfim. Gilmar e Dedé têm boa relação e costumam conversar com regularidade. Em sua passagem por Brasília, Dedé também teve uma agenda no Palácio do Planalto, mas não com Lula. Dedé se reuniu com o chefe de gabinete do Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro. Essa agenda a gente tinha comentado. Saiu lá no Metrópolis, no Igor Gadelha. Foi quem comentou que o Dedé estava por Brasília. Então, assim, é muito difícil o Dedé ir para Brasília. Imagina, o cara sair da Faria Lima, do lugar mais charmoso do país, vai para Brasília só se encontrar com o chefe de gabinete do Lula, só para isso. E essa matéria do Yoga dele era muito curiosa, porque ele falava assim, ó, a coluna, a SECOM confirmou o encontro e ressaltou que em nenhum momento o Dedé e Marcola discutiram qualquer assunto relativo a ministro do Supremo à corte, sabe? A matéria não conta o que discutiu, mas fez questão de falar, olha, a gente não falou nada de judiciário. Você vê como as coisas são meio estranhas? Eu fui olhar umas coisas que eu postei assim ao longo do mês de julho, né? Do tipo relembrar e viver. E o que eu falo pra vocês da importância, né, de conhecer os agentes políticos, politizar as pessoas, saber realmente o que se passa no país. Não é assim, cara. Você tem que assim olhar a situação de forma mais ampla, conhecer as pessoas pelo nome, porque você vê que a política, ela não é feita por, sei lá, esquerda, direita. Ela é feita por Bolsonaros, Lulas, né, Eduardos Bolsonaros, José Dirceus, né, botou assim no plural, falando, política é feita de pessoas. Pessoas fazem coisas. Pessoas tomam ações. E quando você pega aí o Brasil, você vê que a coisa bem que vai se repetindo, né? Dia 9 de julho eu falava, só um homem para salvar o Brasil nesse momento. Concorda, Ciro Nogueira? E aí o meme se torna verdade, né? Primeira vez que eu postei esse meme.
Vá, Dedé, salve o Brasil. O homem é brabo, viu? 1000 banqueiros no Brasil, mas tem que ser o Dedé. Segundo a Globo, o empresariado começou a dialogar com quem precisa dialogar. A tropa do Dedé percebeu que não adianta fingir que não existe a componente política da crise institucional. E aí eu comentava, né? Olha onde saiu essa matéria. Bela Megali, a mesma jornalista que contou desse evento. Quando você lê uma matéria como essa, você tem que ir se perguntando, né? Assim, ó, os apelos de empresários a ministros do Supremo às vésperas de tarifaço de Trump contra o Brasil. Quando você lê uma matéria, você tem que se perguntar o seguinte, cara, como esta matéria chegou até a imprensa? A Bela Megali, ela não fica de campana, como é que fala assim, na tocaia, assim, esperando ver se vem quem entra e quem sai do Supremo. Não é assim que funciona. Ela não fica na frente da casa dos meninos, ver quem entra e quem sai. Não é assim que funciona. Essa informação chegou a ela por alguém. E várias informações chegam a diversos jornalistas o dia inteiro, todo dia. Por que publicar essa matéria? Por que logo essa? Obviamente essa aqui é informação curiosa, mas ela não é postar de forma aleatória. Aí tá ali, né? Ministro do Supremo, com mais trânsito no empresariado, passaram a ser procurados. Procurados por quem? Eu tenho certeza que tem muito empresário no Brasil que tá com a mão na cabeça. Vamos pensar o seguinte, aquele cara que produz laranja, suco de laranja, tu acha que esse cara aqui vai procurar ministro? Tu acha que ele tem acesso? A não ser que ele seja um ultra mega empresário com bilhões na conta, eu tô para uma centena de milhões, com um grande peso político. Assim como existe uma ala na corte que, segundo a imprensa, né, tem mais trânsito no empresariado, existe alas no empresariado brasileiro que tem mais trânsito na política. Né? E é isso, essas nuances que são interessantes você pegando no meio do caminho. Segundo os magistrados, representantes de segmentos que serão mais afetados, né, tem buscado a corte para conversar, entender o cenário, né, entre aspas, assim, que cenário, né? O judiciário para entender o cenário, mas como assim? Os empresários, o judiciário, não era o Lula? Não era o Lula? Os magistrados deixaram claro que o tarifaço é do Lula. Eles têm destacado que as pressões, né, do Trump, não vai ter nenhuma interferência aí no negócio de Bolsonaro e tudo mais. Tá bom, então. Aí, dia 3 agora, eu falava o seguinte, rapaz, eu não consigo ler nada da revista Exame, sem lembrar que Dedé comprou a Exame em 2019. E aí, as matérias que iam saindo na Exame, né? Eu não consigo achar que isso aqui é uma coincidência. Ainda mais agora, quando você vê onde é que tá o Dedé, né? Lei Magnitsky. Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei, afirma o CEO do Bradesco. Que coisa, né? Aí depois veio lá a Exame de novo. Lei Magnitsky. Chinesa punida precisou viver somente com dinheiro em espécie. A classe política tem um jeito peculiar de se comunicar com seus pares. Ninguém vai sair tweetando, né? Ó, encontrei fulano aqui, a gente discutiu hoje sobre o jogo do Palmeiras, do Corinthians. Aí você vai achando aí, né? Vai mandando recados. Depois você aparece pra falar que não mandou recado nenhum. Você vê que acontece eventos no Brasil, às vezes você nem lembra. Esse caso aqui mesmo nem me passou pela cabeça. Eu tava pra fechar o vídeo, agora de manhã cedo, saiu quase 6 da manhã de hoje. José Fux, era do Estadão. Pergunta retórica. Será que foi pela proximidade com André Esteves, com ministros do Supremo, que o ex-presidente da corte, Nelson Jobim, membro do conselho do BTG, recuou na sua afirmação de que a suposta tentativa de golpe, na verdade, foi um quebra-quebra? Vocês lembram disso? O Nelson Jobim falou que não foi golpe, não era só um quebra-quebra. Isso pegou mal em alguns setores, né? Porque repercutiu muito. Nelson Jobim era do Supremo. Hoje tá no BTG. Olha só, né? Ah, eu adoro o BTG. Aí tava ali, né? Nelson Jobim muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. Aí fica nessa, né? E aí? Foi o Dedé que falou com o Nelson Jobim? E aí? O Dedé manda ou não manda? Manda muito. Ah, pô, o Dedé é demais. Por isso que o Ciro Nogueira gosta dele. Tinha saído essa matéria também. Agora em julho, dia 7. Como banqueira da Esteves sempre volta ao jogo do poder. Essa matéria comentava, né, que Gilmar Mendes e Dedé se tornaram interlocutores frequentes, encontram-se em vários cantos, jantares na casa do banqueiro, festas do ministro, eventos em Lisboa, coquetéis em Nova York. 2 anos depois, Musk entrou em atrito com o Supremo. Em 2024, Alexandre de Moraes bloqueou as contas da Starlink, até que o Twitter
pagasse uma multa milionária por descumprimento de ordem judicial. Indignado com a decisão, Dedé ligou para o Gilmar e argumentou que era como cobrar da Ambev pelas fraudes na Americanas. Um CNPJ não pode responder por outro CNPJ, mesmo que pertençam ao mesmo grupo empresarial. Alegou fazer seu dever de ofício, ou melhor, em inglês, job description, conversar com autoridades, sentir o pulso de Brasília e favorecer um ambiente saudável de negócios. Ele faz muito bem, disse Ometo. Precisamos que todos os empresários façam isso, né? O Ometo acha que é muito importante isso, né? Todos os empresários, imagine, todos. Não tem nem como todos os empresários fazerem isso, né? Esse é o Brasil do Dedé. Renato comentou sobre essa notícia falando assim: o fato da reunião ter ocorrido poucos dias após a sanção ao ministro da mais alta corte reforçou a impressão de que havia interesse em mapear riscos, identificar vulnerabilidades e avaliar possíveis alternativas antes de novos desdobramentos. A escolha da casa de Rodrigo Maia, figura central no lobby do setor financeiro, pode ter oferecido um espaço mais reservado para tratar de pontos que dificilmente constariam em atas oficiais. A ausência de chancelaria e Banco Central não estavam nessa conversa. Não tinha ninguém nessa conversa. Não os dois. Sugeriu que o foco não foi negociar no exterior ou ajustar regras, mas discutir internamente como lidar com os impactos jurídicos e de percepção, colocar na mesma pauta Magnitsky e Tarifaço pode ter indicado a busca por uma narrativa que enquadrasse temas distintos como parte de um mesmo cenário de pressão externa. A menção, segundo o banco, sem identificação, abriu espaço para interpretar que havia articulação mais ampla no setor, ainda que alguns preferissem manter distância da exposição pública. O vazamento controlado para a imprensa, com tom de solidariedade institucional, pode ter como efeito reduzir incertezas no mercado e transmitir a ideia de coordenação no topo. Aí eu faço uma perguntinha para vocês. Da mesma forma que depois que a declaração do Nelson Jobim circulou muito e ele voltou atrás, imagina, no dia 30, essa reunião foi no dia 5. Tu acha que quando sai uma matéria dessa na Exame, do CEO do Bradesco, um dos 5 grandes bancos brasileiros, tu acha que essa matéria aqui só quem viu foi o Vinícius? Tu acha que essa matéria aqui só quem viu foi a gente, que acompanha a rede social, né? Ninguém na classe política viu. Ninguém em Brasília viu essa matéria. Ninguém sabe que Dedé é o dono da Exame. Ninguém sabe. Meu Deus, eu adoro como as coisas funcionam nesse Brasil, velho. Alguma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Tem que mostrar assim, abrindo assim, deixa eu ver onde é que tá. Onde é que tá? Abri em algum lugar. Tá aqui, pera aí. Aqui, pronto, achei. Um segundo. Pronto. Eu fui lá olhar a postagem da Bela Megali no Twitter, né? Vou atualizar aqui pra gente ver ao vivo. Aí o cara tá comentando, né? Super normal, André Esteves, já preso na Lava Jato, tem reuniões a portas fechadas, tudo dentro da normalidade democrática. Esse aqui tem cara, deixa eu ver, não, de direita. Esse é de direita. Mais inéditas. Aí você vê isso daqui, ó. Esse é o nosso Brasil. Quem é André Esteves? O pessoal não sabe quem é André Esteves, bicho. Que loucura. Mudança na editorial do Metrópolis vem aí. Cara, Bela Megali é do Globo. Na matéria não fala que Moraes estava na reunião. Que título é esse? Não fala. Que tá no primeiro parágrafo. André Esteves só defende interesse do mercado. Nada de bom para o povo brasileiro. Seria bom saber o que eles conversavam. Pois é, né? Seria muito bom. Todo mundo larga muito todo mundo. Dedé tá demais. Cadê? Diálogo entre Poder Judiciário e Poder Capital. Dedé foi avisar que entre o seu dinheiro e soltar a mão, né? É soltar a mão. Placas tectônicas. Políticas e mercados estão se movendo. Marcaram para o do Alan. Grok, explique quem é André Esteves. Vai, Dedé. Nós acreditamos em você. Você vê que grande parte da população, velho, sequer consegue compreender a importância do nosso Dedé pro Brasil. As pessoas não conseguem valorizar um grande herói nacional. Aí pegando o gancho aqui, né, esses questionamentos sobre a imprensa brasileira, a Yara se faz uma pergunta que é muito importante. Porque a única imprensa que noticiou esse encontro
foi o blog esquerdista e a grande imprensa oficial se calou, porque o consórcio quis esconder esse encontro. Absolutamente nenhum veículo da grande imprensa noticiou que Galípolo teve um encontro fechado com o dono da Globo. O presidente do Banco Central, ninguém comentou. Ninguém comentou. Por que seu número 247? Em primeiro lugar, a esquerda ela não é unida. Por mais que o pessoal apoie o Lula, o pessoal faz muita crítica ao Galípolo, à política do Galípolo. E aí eles sempre fazem no tom que o Galípolo traiu o Lula, né? Como se o Lula não fosse o pai dos bancos. Então você olhar as coisas como um bloco monolítico, que todo mundo apoia as mesmas coisas, você acaba que você não vai entender realmente tudo que está acontecendo. E aí quando eu falo para vocês, gente, pega a imprensa nacional, quando você abre lá a coluna de política, coluna de economia, não fala dos problemas que você enfrenta, não, assim, no máximo vai falar talvez aí do preço da carne e tudo mais, muito mais para dar uma porrada no governo de plantão, porque é uma notícia que meio que viraliza, incomoda, e normalmente se você até analisar, fica isso na cabeça. Quando sai alguma notícia que preço da sua comida, específico a carne subiu, então cerveja, é sempre no momento que a imprensa está meio insatisfeita com Lula. Lula está aprontando alguma coisa na área econômica. O pessoal dá aquelas pancadas que é pro cara ficar assim ligeiro. Só sai isso. O restante é só notícia de macroeconomia que não tem nada a ver com o seu dia a dia. Economista dando mandar recado pro governo e criar o clima para manter a taxa de juros sempre elevada. É o padrão de Brasil. E aí você tem também, na mesma direção, o fato que os bancos são os maiores anunciantes de diversos portais da imprensa, quase todos eles basicamente, e você ainda tem outra questão que é ainda mais grave, que o noticiário de economia, né, os sites especializados em economia, tem uma estimativa quem fez, foi um levantamento quem fez, foi a revista Piauí, que 7 a cada 10 sites aí, né, nessa proporção, são de propriedade de instituições financeiras. Então, o chamado mercado é dono da imprensa de economia. Por isso que todas as vezes que vocês escutam, a opinião é sempre do Armínio Fraga, Amelson da Nóbrega, Helena Landau, Pércio Arida, né? As mesmas pessoas de sempre, o tempo todo, repetindo as mesmas coisas. Aí chegamos no comentário do Landau, o vice do Marco Rubio. Comentário muito curioso, duro. E é pela parte ali que eu deixei em roxo, fiquei pensando, né? Tá chamando o Lula para mesa de negociação, mas ele deixa claro um dos pontos que está na mesa de negociação. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas a separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. Um poder que consegue pressionar os outros. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do Supremo usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Peraí. Ele está ameaçando líderes de outros poderes. Bom, você tem 3 poderes. Ele está falando do jurídico, então só tem o poder executivo e o poder legislativo. Líderes dos poderes, são 3 pessoas. Lula, Alcolumbre e Hugo Mota. Então a embaixada dos Estados Unidos, o Landau, na verdade, está falando que, em tese, ou a família do Lula, que não faz muito sentido, ou a do Alcolumbre e do Hugo Mota estão sendo ameaçados. Tiveram algumas operações aí policiais realmente nos últimos dias, nos últimos meses. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Aí você vê, ó, eles... O meu problema é esse, é com esse cara. E após deixar claro que o problema é esse, o Landau fala, ó, sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país. Estou
Eu aceito sentar na mesa com o Mota, o Columbo e o Lula, mas não com o juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um presente da história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Lula, quero ser teu amigo, a gente conversa com você, a gente conversa com o Mota, a gente conversa com o Columbre, mas tem uma coisa que pra gente é inegociável. E aí? O que esperar? O que esperar? Não sei. Eu não sei o que esperar. O que eu sei... Isso aqui não surpreende, né? Ruizão, essa sexta agora, resolveu falar da Magnitsky. O que é que vocês acham? Ele falou que é interferência na soberania brasileira. Ele falou que é injusto o que está acontecendo com o Bolsonaro. Que não existe violação de direitos humanos. Vamos ouvir. O Trump tá usando esse instrumento do imperialismo, que é a lei Magnitsky, e ele está usando isso daí de maneira adequada, porque o processo do Bolsonaro é um horror. O Trump está usando a Magnitsky de maneira adequada, porque esse processo contra Bolsonaro é um horror. Rapaz. Sério, eu gosto do Rizão, de coração mesmo, sem piada. Eu acho a posição dele, sabe, assim, muito... Não é questão só de ser coerente. Ele não é do Brasil 247. E o Brasil 247 é conhecido como a casa do PT. E ele é um cara declaradamente de esquerda, trotskista, não abre mão disso. E você tá na esquerda, né? Tá no Brasil 247 e você chegar lá, bater no peito e falar: eu acho que o que estão fazendo com o Bolsonaro é errado. Você falar, sabe, sem medo de cancelamento, sem medo de nada. Você defender o seu aliado é fácil. Você defender o seu adversário, né? Não sei se vai tratar com o inimigo. Você defender o seu adversário numa situação como essa, falar, sabendo aí que grande parte, inclusive, da plateia vai discordar de você. Isso é pra poucos, viu? Isso realmente é pra muito poucos. Me pergunto se eu faria isso, né? Se fosse a turma da esquerda. Me pergunto mesmo. Às vezes eu, sei lá, ia fingir que não tá acontecendo. Talvez fizesse isso, né? Cedo ou tarde a gente vai precisar ser testado. Uma hora o chicote vai mudar de mão, viu? A turma da esquerda tá dando risada, uma hora o chicote vai mudar de mão. Na hora que mudar de mão eu quero ver o chororô. Falando, não, isso é injusto. Quem tá plantando tempestade vai colher ciclone. Essa é a sua visão, mas enfim, tudo bem. Tem muita gente, na verdade, Rui, agora aparecendo na mídia, em vários veículos, quer dizer, questionando eventuais abusos aqui e acolá. E o ponto que é importante é o seguinte, quer dizer, a mídia brasileira ela não estava abrindo espaço para contestação, né? E liga até você ser chamado na Rede Globo daqui a pouco para falar. Quer dizer, tem uma clara inflexão dos meios de comunicação, né? Você percebe que o Atucha é 100% Lula, né? Não, supostamente aí tem violações, supostamente. Mas ele afirma, ó, realmente, tá, é notório. A imprensa começou a abrir espaço para contestação. Não estava assim. O tom da imprensa mudou. Tá ficando muito feio. O custo tá muito alto para manter o regime do jeito que tá. Ninguém vai querer perder nem um pedacinho da unha, nem um anel, quem sabe um dedo. Um dedo. Tem 10 na mão, mas os 10 no pé. Não sei se você percebeu isso de 10 dias para cá, mais ou menos. Sim, eu tenho percebido, até um pouquinho mais, eu tenho percebido que eles estão dando uma guinada gradual em direção à crítica do STF, né? Esse do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, só o Globo que se mantém mais fiel, vamos dizer assim. Só o Globo. O Globo tem muito medo do Bolsonaro, né? Por motivos particulares. Agora, eu acho assim, isso aí já era evidente para todo mundo, né? Eles criaram um clima artificial de que tudo isso era correto. Não é correto, você acha? O cara ser preso porque ele falou meia dúzia de palavras num ato público, via telefone. Não, é uma coisa de louco isso. Mas isso não é, isso aí vem de antes, é toda arbitrariedade era um ato público contra o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, contra essa ditadura, vamos dizer assim. Né? Você tinha lá É um direito deles, é um direito de qualquer um. Ninguém é obrigado a apoiar as instituições políticas do país porque elas são instituições do país. Inclusive a esquerda, né, ela está entrando num negócio, já estava ruim isso daí de muito antes, agora está entrando num negócio que me parece assim, quase que uma autoliquidação. Eu vi gente falando aí que
o que os bolsonaristas fizeram de obstruí-la, de tomar conta da mesa do Congresso é golpe, é motim e tal. O PT já fez isso. Ocupar a mesa, será? Já. As senadoras do PT, capitaneadas pela Gleisi Hoffmann, ocuparam a mesa, bloquearam a mesa por causa da votação da lei trabalhista no governo Michel Temer. Isso é uma coisa comum. O PT... Acho que uma coisa é obstruir, outra coisa é fazer o que eles fizeram lá. Impedir o presidente de tomar. Elas fizeram a mesmíssima coisa, igualzinho. Bom, vamos lá. O Guilherme está dizendo que o Rui é o exterminador de ilusões. Você meio que já respondeu, mas eu vou botar novamente aqui o pedido do Marcelo Palhano. Por que você defende... Não sei se você defende a anistia. Se defende por quê? Eu não assumi nenhuma posição na questão da anistia. Essa é uma política dos bolsonaristas, a anistia. O que eu fiz foi criticar o processo como sendo um processo altamente irregular. Por exemplo, as pessoas que participaram do 8 de janeiro, na minha opinião, não deveriam ter sido condenadas, exceto aqueles que quebraram alguma coisa importante e tal. As acusações são horríveis, são criminosas e tal. Mas defender a anistia como proposta política, eu não tenho feito isso, não. Eu acho que o processo é nulo. Eu acho que o processo não tem valor. De fato, Rui, você tem razão, viu? Eu estou vendo aqui, achei uma notícia de 11 de julho de 2017, que fala aqui que senadores ocuparam mesa, mas a reforma trabalhista foi aprovada. Foi uma ocupação que durou 6 horas, né, em protesto, e depois houve lá uma negociação e cessou a ocupação. Mas o que os bolsonaristas fazem, né, eles sempre fazem numa intensidade mais avacalhada, né, quer dizer, então é sempre uma coisa mais trash, vamos dizer assim. Mesmo assim, você acha que é uma coisa legítima? Eu acho legítimo. Eu acho que, pelo contrário, não é que é mais trash. Os bolsonaristas, eles são mais decididos em fazer essa coisa, né? Eles têm mais iniciativa do que o pessoal da esquerda. Os bolsonaristas estão decididos, né? A galera tá convicta. A galera tá convicta que tá certo. Ruizão falar isso não surpreende ninguém. Aí, pegando aí o gancho do que o Atush estava falando, e o Ruizão também, né? Que o tom da imprensa mudou. Esse texto, na verdade, saiu... Deixa eu ver. Isso aí ontem. Eu já ia falar hoje, não, ontem. Eu li de novo aqui, porque eu vi dia 9, falei hoje é dia 9, dia 10, dia 10. Tem dia dos pais hoje, né? Feliz dia dos pais aí pra todo mundo. Esse texto aqui é muito curioso, o tom dele do início até o fim. Porque a galera fica aí falando de democracia, 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 democracia. E o Estadão aí, né? Nesse artigo de opinião, obviamente, fala que o Brasil não é ditadura, não é democracia, não. Mas não vem com esse papo, não, irmão. Precisamos dar nome aos bois. Aí diz, ó, o Brasil ainda não é uma ditadura clássica, aquele padrãozão de perseguição total. Porque mantém alguns ritos democráticos, alguns, não muitos, institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Já tá no limbo, tá horrível. O Brasil não é uma ditadura clássica. Realizamos eleições regulares, partidos disputam espaço no Congresso e Constituição, a Constituição em vigor, a imprensa, redes sociais, debates públicos. Esses sinais mantêm uma aparência de uma democracia funcional, mas por trás da superfície acumulam-se evidências de um deslocamento estrutural que corrói seus fundamentos. O diagnóstico de índices internacionais como o da The Economist, que nos classificou como uma democracia falha, isso é insuficiente. A verdade é perturbadora. Vivemos uma realidade em que a democracia se encontra suspensa e o estado de exceção fica sob a máscara da constitucionalidade. Bom, já gostei. Primeiro parágrafo. Já está falando de estado de exceção. Esse estado de exceção não é declarado, como nas ditaduras do século XX. Ele se infiltra por dentro, mantendo os ritos institucionais enquanto esvazia seus contrapesos. Giorgio Agamben descreveu esse fenômeno com precisão. Não é necessário fechar o Congresso ou suspender formalmente garantias constitucionais. Basta reinterpretá-las de maneira flexível, sempre em nome de um bem maior sob a retórica da urgência. No Brasil, a narrativa predominante é a defesa da democracia e combate à desinformação. Vale tudo, você reinterpreta tudo para proteger os brasileiros, né, dos antidemocratas e dos desinformantes. Sob esse pretexto, mecanismos de controle do poder são relativizados e direitos fundamentais se tornam variáveis interpretativas. O Supremo, concebido como guardião da Constituição, transformou-se em protagonista político sem freios efetivos. A Corte investiga, acusa, julga.
em inquéritos que se arrastam por anos, sem prazo, sem objeto delimitado, sem transparência. Esse padrão não é episódico, não aconteceu ali não, virou estrutural. Decisões monocráticas suspendem leis aprovadas pelo Legislativo, interferem em políticas do Executivo e redesenham regras orçamentárias. A suspensão do decreto legislativo, que sustava a elevação do IOF, ilustra a apropriação de competências sem respaldo popular. O mesmo ocorre com direitos fundamentais. A decisão que proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas sob pena de prisão em 21 de julho vai além da figura do ex-presidente, fere a própria imprensa. A indiferença diante da medida revela uma cegueira personalista. Princípios cedem à antipatia pelo personagem. Mas se fosse outro nome, se não fosse Bolsonaro, a reação seria a mesma? Se essa medida fosse contra, sei lá, o Lula, o Dirceu, algum petista, alguém do PSOL? Não é um fenômeno isolado. Em 2019, a censura à Cruzoé marcou o retorno da mordaça judicial. Em 2024, o bloqueio do Twitter, seguido de multas por uso de VPNs, abriu caminho para a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, impondo às plataformas o papel de setor privado. O bloqueio das contas da Starlink, com base em interpretação extensiva do conceito de grupo econômico, mostrou até onde a lei pode ser esticada. Os avanços contra dissidentes resultaram em bloqueios de diversos perfis ligados à oposição, mas alcançaram também dissidência à esquerda, como o PCO, silenciado sob o mesmo pretexto de combate à desinformação. A erosão da accountability reforça esse quadro. Quando eu li isso aqui, esse parágrafo, eu só consegui pensar no Renato, que eu sempre trago em vídeo. Que o Renato sempre fala, né, que quando o risco vira, sei lá, a norma, né, cresce, né, a percepção e cresce o custo, né, de investir no Brasil. Ninguém quer. E o Brasil começa a ficar cada vez mais mal visto e sempre sendo aí deixado de lado. Enfim, ele fala decisões sigilosas, inquéritos opacos e eventos como o Fórum Jurídico de Lisboa expõem um poder sem contrapesos. Ministros dão entrevistas, interagem com políticos e empresários processados na própria corte sem qualquer decoro. Enquanto isso, o Legislativo atua acuado, parlamentares são alvo de buscas e prisões e medidas cautelares, qualquer tentativa de discutir impeachment se tornou risco político. Oi! Curioso, né? É a matéria da Isto É, falando como é o processo de impeachment, o pessoal aqui falando de impeachment. Será que a próxima matéria da Globo, que é para mim mais surpreendente no final de semana, também fala de impeachment? Não por acaso, os parlamentares buscam o fim do foro privilegiado que os mantém reféns do Supremo. Não é por acaso, né? Tá bom. Não se trata de ignorar sinalizações autoritárias, como pedidos por intervenção militar, mas meios importam tanto quanto fins. Democracias não se protegem abolindo seus próprios fundamentos. Quando um poder concentra funções normativas, executivas e punitivas, decide com base em narrativas emergenciais e atua sem controle, o Estado de Direito deixa de ser previsível para se tornar arbitrário. O Brasil ainda não é ditadura clássica, porque mantém alguns ritos, né, democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia substancial. Vivemos um arranjo em que a exceção se tornou permanente, naturalizada sob a aparência de normalidade constitucional. É urgente recuperar os freios institucionais, reequilibrar os poderes, restaurar a previsibilidade do direito e, nesse processo, a responsabilidade do presidente do Congresso é inescapável. Peraí. A responsabilidade do presidente do Congresso é inescapável. Existe uma coisa na língua portuguesa que chama o quê? Eufemismo, né? Em vez de falar a pessoa morreu, você fala a pessoa bateu as botas. Ele anteriormente falou o quê, né? E curiosamente eu nem percebi, tô percebendo agora. Eu também grifei de laranja, né? Aí ele fala o seguinte: qualquer tentativa de impeachment se tornou risco político. Tentativa de discutir risco político. Impeachment. Quem é que pauta o impeachment? O presidente do Senado. E o presidente do Senado é também o quê? Presidente do Congresso. Mas minha nossa. Então posso eu pensar que essa última frase, a responsabilidade... Vamos traduzir. A responsabilidade de Alcolumbre é inescapável. E qual seria essa responsabilidade que depende do Alcolumbre, dele especificamente? Mas que coisa, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. E se eu tô vendo essa matéria, quantos mais não estão vendo? Inclusive, essa matéria aqui foi compartilhada pelo Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Tava tendo na... Como é o nome?
TV Cultura, naquele jornal, que aquele vídeo dele também tem pra mim que circulou demais, porque quando ele meio que perde as estribeiras no final, aí daqui eu vou ser preso. Não, qualquer pessoa, né? Um ex-diretor do Banco Central que tá sempre na Globo News. Se eu vi, vocês viram. Aquele vídeo aí tem cara que rodou no WhatsApp no Brasil. Curiosa essa matéria. Tá curioso o tom da imprensa. Ainda tem isso aqui. A Constituição prevê instrumentos para conter abusos de magistrados que transgridem os limites do cargo. Quais instrumentos? Eu quero saber que instrumentos são esses, porque ele tá falando que é a responsabilidade do Alcolumbre. Eu não sei. Será que quando o ministro concentra poder sem contrapesos, viola garantias fundamentais e governa por medidas excepcionais permanentes, a abertura de um processo de impeachment antes uma opção política se torna necessidade? Rapaz, eu não falei isso, eu tava na dúvida, não tô mais. Saiu na imprensa um texto como esse, hein? Eu acho que realmente o clima deu uma certa mudada. Um texto no Estadão, nossos golpistas, falando, né, que, rapaz, não é nem opção, agora tá falando necessidade. A defesa da volta ao império da lei, a oposição ao império de homens, deveria ser uma ambição de todos os atores democráticos. Há, nesse sentido, a centelha de esperança. Mais e mais pessoas percebem que o país vive sob um estado de exceção informal e perdem o medo de dar nome aos bois. Tipo o Schwartzman, que compartilhou essa matéria, né? Somente chamando os fatos pelo nome, sem eufemismos, será possível romper a lógica das narrativas e restaurar a integridade do debate público. Aí que vem a matéria da Globo. Essa daqui eu falei, mas nossa senhora! A malandragem que envolve o tarifaço. O devido processo legal virou opcional, a letra da lei foi esvaziada, a liberdade de expressão foi para as cucuias. Subtítulo curioso. Matéria aí de Eduardo Scholl Machado. Aí ele começa, essa introdução é importante para você entender, porque ele vai fazer uma analogia com a música. Ópera do Malandro é um famoso musical escrito por Chico Buarque e posteriormente adaptado para o cinema. O enredo, que trata dos conflitos entre cafetões, contrabandistas e autoridades corruptas no Rio de Janeiro, na década de 40, é entremeado com músicas magníficas, compostas sob medida. Algumas dessas canções entraram para o hall das grandes da MPB, como Gene e o Zeppelin, Homenagem ao Malandro, O Meu Amor e Terezinha. Esta última usada numa hilária enquete dos Trapalhões. É uma música do lado B dessa trilha, no entanto, que tem vindo à minha lembrança por sua surpreendente semelhança com os tempos atuais. O Malandro. Ela narra a história de um malandro que dá calote de uma dose de cachaça num estabelecimento, iniciando uma série de eventos em que cada um tenta passar o prejuízo para o outro, aumentando a abrangência do problema, tipo efeito borboleta, e vai crescendo. A bola de neve vai crescendo até que atinge os interesses dos Estados Unidos. Isso na letra da música. A letra menciona uma grande tarifa, aspas, então taxa a cachaça a um preço assustador e um embargo, aspas, e proíbe os soldados aliados de beber, a um produto brasileiro. A partir da entrada dos Yankees com seus tanques, os brasileiros começam a reverter a bola de neve até chegar ao verdadeiro estopim de todo o problema. Peraí, quando os Yankees vêm, aí começa a reverter o problema, tipo, conforme vem a Magnitsky, a coisa começa a reverter. Os versos finais dizem que o malandro, autuado, é julgado e condenado, culpado pela situação. Nos últimos anos, o Brasil vive uma bola de neve. O esforço feito para limpar o passado de Lula, tornando apto a se candidatar, e com as devidas adaptações das palavras do Luiz Roberto Barroso, derrotamos o bolsonarismo, saiu completamente do controle e, em certo sentido, saiu pela culatra. Você está na dúvida, sim, este texto foi publicado na Globo e também na versão impressa do jornal O Globo. Realmente estamos num momento muito curioso, que até a Globo abriu espaço para textos neste tom. Os desvios cometidos em nome da defesa da democracia foram se tornando cada vez maiores e a narrativa progressivamente mais inverossímil. O devido processo legal virou opcional, a letra da lei foi esvaziada, a liberdade de expressão foi para as cucuias, os limites constitucionalmente estabelecidos entre os poderes foram ignorados, inocentes foram perseguidos e presos. Eu consigo pensar no Felipe Martins na hora. Em alguns casos vieram a óbito. Rapaz, até do Clezão o cara tá falando, viu? Não vai me dizer que aqui não é o Clezão.
Isso sem mencionar os efeitos colaterais, como alinhamento crescente ao eixo das ditaduras liderado pela China. Por essas e outras, o Trump usou o termo regime para se referir ao poder estatal do Brasil. Esse termo também ganhou destaque pelas palavras do Lourival, da CNN, falando, ó, isso daqui não se usa, né, corriqueiramente, só usa o regime quando é para falar de regimes ditatoriais. Tá ali, ó. Trata-se de vocábulo altamente depreciativo para aqueles que prezam os valores democráticos ocidentais. Mas por que Trump fala do Brasil? Simplesmente porque, assim como na canção de Chico Buarque, nossa confusão interna transbordou e esbarrou o interesse dos Yankees. Uma grande tarifa a produtos brasileiros já foi baixada. A maioria dos agentes envolvidos na desordem atual não conseguiu revertê-la. Uma minoria parece querer ver o circo pegar fogo. E quem seria, né, algumas pessoas dessa tal minoria? Lula pertence à minoria. Nos últimos meses, tem aparecido em público com o chapéu típico da malandragem, mas, apesar dos trejeitos, não é Lula quem cabe o papel de protagonista nessa triste opereta brasileira. Por sua atuação como coadjuvante, Lula será julgado nas urnas no ano que vem. E se não é o Lula, quem é, rapaz? O protagonista. E o verdadeiro malandro dessa trama? Será autuado, julgado e condenado, culpado pela situação? Internacionalmente, ele já foi, sendo sancionado pelos Estados Unidos por meio da Magnitsky. Curiosamente, assim como no texto do Estadão, ninguém cita o nome de ninguém, mas todo mundo tem suspeitas, eu tenho suspeitas. Não sei quem é, seria bom citar o nome. Se bem que foi, né, sancionado, acho que só foi uma pessoa só, né? Internamente, caso valesse a separação de poderes idealizada por Montesquieu, o papel de julgá-lo caberia ao Senado, onde há dezenas de pedidos de impeachment engavetados. Meu Deus, eu não acredito, a Globo fã de impeachment. Isso pode ser o sinal de que não houve exagero no uso do termo regime, pois, como disse mesmo Montesquieu, não há tirania mais cruel que a exercida à sombra das leis e com as cores da justiça. Vivemos um momento estranho no Brasil, né? Textos que parece até que estão sendo publicados, textos oriundos de blogs da extrema-direita bolsonarista, super-direitosa, mega blaster conservadora. Rapaz, esse é o Brasil, né? Eu acho que muito... E aqui o ponto é o que a gente começa... Eu acho que o começo do vídeo vai fazer muito mais sentido, né? Não é o que está sendo dito nas palavras da Bela Megali. Não é o que está sendo dito pelas palavras aí do Eduardo que escreveu esse texto. Mas o simples fato da Globo tá abrindo espaço para esse tipo de ideia. Se ouviu, muita gente tá vendo. Se ouviu, muita gente tá vendo. Não é possível. Ainda mais porque eu já falei isso pra vocês uma vez, mas por poucas vezes, a classe política, ela não vai parar o dia pra ficar lendo jornal, né? Tu acha que o cara chega, o cara tem mil coisas pra fazer, o cara vai parar o dia pra ficar lendo jornal. Tem gente especializada no Brasil e cobram caríssimo pra fazer clipping de notícias. E não são clipes que vocês vão comprar na internet, não. São pessoas específicas, ganham assim a peso de ouro. Eles fazem clipes, eu recebo vez ou outra alguns aí, eu vejo como é que o pessoal manda. Então assim, eles pegam notícias especialmente sobre o seu interesse. Ele fala aqui, ó, e ele não só te passa a notícia, ele te dá resumos do que tá nas notícias. Então, sai a notícia dessa no Globo, vai lá no clipe, ó. O Globo falou disso, papapá, defendeu impeachment. Esse resumo chega. Mas pode ter certeza que chega. E tá todo mundo vendo. Seguindo aqui, pra gente comentar sobre fofocas. Mas pra falar da fofoca tem que falar primeiro de treta. E a gente fala de treta, fala disso daqui. Eu tinha comentado com vocês ontem. Alguém resolveu fazer. Pessoal da internet, né? Todo mundo usando o termo motim. Esse daqui é o verdadeiro gabinete do ódio. Motim é um termo que só se usa no meio militar, né? Uma revolta aí contra a hierarquia. Isso não existe, gente, no legislativo. É a criminalização da oposição. Isso daqui é a criminalização da oposição, sabe? Nada mais do que isso. Dando um certo prolongamento que aconteceu ontem, mas para além da treta, a gente discutir aspectos mais relevantes. Quem apareceu em minha defesa, e falo a verdade, viu? Fico muito feliz. O meu fritador de hambúrguer favorito, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro traz aqui uma componente curiosa
não sobre a treta de ontem, mas sobre a questão da suspensão, a possível suspensão de mandatos. Temos que falar sobre isso. Essa é a parte mais importante que Eduardo tem a falar. Ele pega lá a postagem do Mão Mole e fala assim, ó, cara, não seja tão baixo. Nesta data do tweet, 11 de fevereiro, Mota falava a favor da anistia, né? Ou seja, é o contexto. E mais do que isso, já viu se passar 10 dias da eleição da presidência da casa e ainda dá uma ideia assim que pessoas apoiam o Hugo Mota. Que, cara, ninguém apoia o Hugo Mota. Quem apoia deixa de apoiar para se eleger são deputados, são parlamentares que têm voto da Câmara. É o voto de 15 e 13 deputados que colhem o presidente da Câmara. Enfim, o Eduardo fala o seguinte, né? O Azambuja lá, o grande comentarista da revista Oeste. O Azambuja, o Mota seria eleito de qualquer maneira, presidente da Câmara. Votar em outro candidato não adiantaria nada. E marcar esta posição apenas tiraria do PL a presença de 4 comissões, como a Credem, que esta semana foi palco das denúncias de Mike Benz, que botou Barroso, Moraes, principalmente TSE, sob holofotes. O que mais me admira é que você sabe disso, mas prefere esconder de seu público para deixar injustamente que uma pessoa que você não gosta seja fritada pela sua militância. Só que agora, olha esse final. Ele postou isso daqui, né? Porque o Vinícius compartilhou aquela notícia do Estadão, falando lá que a notícia fala sobre suspender pessoas. Não suspendeu ainda. Foi enviada uma lista para a corregedoria, e essa, a depender do que vi, a mesa pode optar por suspender deputados por até 6 meses. Isso realmente pode acontecer. Mas ele fala, cara, seria mais digno se você, Flávio Morgenstern, falar quem apoiou a resolução que agora permite ao presidente da Câmara ter este poder de afastar parlamentares. Opa, peraí. Então quer dizer que o poder que o Hugo Mota tem hoje, ele não tinha no passado? Mudaram a regra? Quem apoiou a mudança de regra? Eita, agora tá começando a ficar curioso. Já que este foi o tweet original em discussão aqui, né? Mas sabemos o porquê você não fará isso, não é mesmo? Eita. 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 Agora a coleirinha do Deltan vai falar mais alto. Tô sentindo. Mas o pior que não é só a coleirinha do Deltan não, viu? Tem alguns bodes de ouro aí no meio da confusão. Eu vi isso daí, né? Eu sou curioso. E eu tinha pra mim que era o que eu estava achando, porque eu escuto muitas fofocas. Aí eu fui atrás. Quando é que mudou essa regra, hein? Quando é que mudou essa regra? Primeiro, a suspensão cautelar de mandato parlamentar. Novo poder disciplinar na Câmara. Quem foi o primeiro alvo? O Gilvan da Federal. E quando foi essa mudança? 2024. Quando Lira ainda estava no comando da casa. A mesa diretora passou a ter a atribuição de propor que deputados sujeitos à representação por quebra de decoro de autoria da própria mesa sejam suspensos cautelarmente. Aí você vê, né, artigo bonitinho com citação, resolução número 11 de 2024. Lá fui eu atrás da resolução 11 de 2024. Site oficial da Câmara. A resolução 11 mudou, né, dentro do PRC 32/2024. Você vê aqui, ó. Altera o regimento interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre medida cautelar de suspensão do exercício do mandato parlamentar. Como foi a votação disso daqui, hein? A turma que prefere perder de pé do que ganhar de 4 votou como? Vejam que foram 400 votos a favor de mudar a regra para dar superpoderes à mesa, 29 pessoas contra, uma abstenção. E um artigo 17. Artigo 17 é o Lira, não vota, presidente da casa. Quem foi a abstenção, eu já falo. É o Sabugosa. O Sabugosa lavou as mãos. A Sabugosa, eu não aguento. Orientação dos partidos. Todos orientaram para votar sim. Todos. Inclusive o PL. O Partido Novo não só orientou para votar sim, como todos votaram a favor. Inclusive o Marcel Van Hatten, que é um dos alvos. Pá! Tem que pegar aquele som do Beto Carreiro. Pá! É a chicotada do Deltan Dallagnol, em quem ele botou a coleirinha. Porque eu sabia mais ou menos dessa confusão. Eu grifei um nome aqui. Mário Frias. Ano passado, rapaz, quando teve essa confusão, isso estava na minha cabeça. Eu falei, cara, será que foi aquilo ali? Porque eu lembro que tinha tido uma certa mudança aí.
Tava pra ter. Eu lembro que eu tava conversando com o Mário Frias, ligou pra mim. Não sei se foi nesse momento, mas eu vi a história veio da boca do Mário Frias. E aí o Mário tava contando, às vezes, sabe, a falta de tato e de experiência da turma aí da direita em determinadas questões. E aí eu lembro que o Mário também falou da arrogância de alguns, e ele falou especificamente de uma votação que teve uma pessoa... Se o Mário quiser, o Mário fala quem é. Meteu o dedo na cara. Quem votar contra, eu vou expor. Porque eu sou brabo. Porque eu sou o rei do engajamento, eu vou expor. O Mário fez, vou votar não, e votou não. Esses foram os únicos deputados do PL que votaram contra essa alteração que deu superpoderes para a mesa. Só esses votaram contra. Eduardo Bolsonaro tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro não foi a favor de dar superpoderes pro Hugo Mota. Agora o Hugo Mota antes era o Lira. Gustavo Gaia não foi. O Gilvan da Federal foi o primeiro a ser punido. E ele votou não. O Gilvan sabia que ia rodar. Você sabia, não era, Gilvan? Olha o Polon. O Polon também votou não. Carol de Tony também votou não. Aí você fala, nossa, mas tem um deputado que eu gosto que não tá aí. Pois é, né? Votaram sim. Enfim. Espero que um dia o Mário Frias se sinta confortável para contar os bastidores disso daí, sabe? Eu não tava lá, né, nessa reunião para dividir a direita, então eu não vou falar, eu não vou dividir a direita já que eu não tava lá. Mas tomara que o Mário Frias apareça aí para dividir a direita. Contar aí uns pormenores do que acontece. Porque é muito fácil gritar, falar, meu Deus, olha lá, vai ter todo mundo suspenso. Vai ser um suspenso, né? Mas quem foi que criou esse superpoder? Criou por quê? Quem foi que apoiou, né? Porque não é só o voto sim, teve também o apoio, né? Agora, o que é que tinha acontecido que motivou isso daí? Tem horas que eu entendo, velho, porque o Mário Frias, você vê que ele veio a versão Novo Testamento tarde demais. E ele puxou o freio. Porque você vai falando assim as coisas é tipo a própria imprensa, o próprio judiciário, né? Você não vai ficar falando mal do seu colega, você tem que dar uma ideia que tem uma certa unidade. Se você começa a expor tudo que tá acontecendo, os seguidores seus primeiros vão falar, resolvam no privado, é momento de união. Cara, a turma já tentou resolver no privado, mas se tá no público é porque não tá resolvendo. Aí você fica, mas foi essa votação aqui mesmo, cara? Só esse pessoal que votou contra? Matéria da Globo da época, ó. Veja como votou cada deputado em sessão sobre o projeto que dá Lira poder de propor afastamento do deputado Brigão. Só 29 contrários. E tá ali, ó. Entre os que votaram contra, tá o Gustavo Gaia e Eduardo Bolsonaro. Turma sabia que esse negócio ia dar ruim, né? Sabia que ia dar ruim. Mesmo com a orientação do PL voltar a favor, rapaz, não voltar a favor dessa porcaria não, vai. Isso aí vai dar errado. Vai dar errado mesmo, né, Eduardo? Bem que tu sabia, bem que o Gustavo Gaia sabia, bem que o Gilvan da Federal sabia. Eu entendo demais se o Mário Frias não quiser contar essa história, sabe? Você às vezes bater de frente e o povo ficar te chamando de safado. O povo falar que você não aceita quem critica Bolsonaro, que faz críticas construtivas, sabe? Tem hora que cansa mesmo. Tem hora que cansa, Mário, eu entendo. Às vezes é meio inglória essa confusão. Eu gosto da treta, eu gosto. Aí aproveitar, né? Não é todo dia que eu vejo um colega de profissão sentindo as minhas dores. Vê só isso aqui. Paulo Figueiredo. Vale um pouco para aqueles que... Teve deputado que ficou falando assim, para que serve comissão? Presidência de comissão não serve para nada. Presidente de comissão não serve para nada? Tá aí, pô. Você vai achar o fio da meada da interferência americana na eleição brasileira? Eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, como é que é aquela história de que não somos mais colônia? Como é que é aquela história de não somos mais colônia? Exceto quando a USAID bancava o teu trabalho. Ou seja, 11h59, vem em mim, Joe Biden, vem em mim dinheiro americano para financiar a minha censura, me ensinem a censurar. 00:01, não somos mais colônia. Vamos puxar esse fio da meada. E cadê os deputados que diziam que não valia a pena, que a presidência da Câmara não importava, que era melhor não fazer, que era melhor não apoiar o Mota, porque não sei o quê. Amanhã a gente fala sobre anistia. Que não vai dar tempo de falar hoje. Mas está aí. Disso a gente pega um relatório, do relatório a gente leva nos Estados Unidos a gente consubstancia os pedidos que a gente vem fazendo.
Muito bom. E ainda aprovaram, eu acho que a gente não tem mídia aqui para isso, mas aprovaram uma moção de apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro. Que coisa linda. Que coisa linda. Olha, quando tem que criticar, critica. Quando tem que dar os parabéns, parabéns. Deputados Felipe Barros, Sóstenes e os demais que participaram desse processo. Você viu o que ele falou, né? Aí você vai... Gente, uma coisa é... Mike Pence nos Estados Unidos publica uma notícia. Publicou a notícia. Outra coisa é um evento no Brasil, no meio de olho de todo esse furacão, depois de sanções, onde the House of Defense and Foreign Affairs, né, que seria a tradução para o inglês, dá destaque às denúncias do jornalista Mike Pence. Aí, da mesma forma que foi lá na época do Twitter Files, quando the House of Committee dos Estados Unidos postou lá, né, as ordens que o Twitter recebeu, os Estados Unidos recebem também um relatório desse. Aí o Paulo Figueiredo fala, cara, quando tem isso, o peso que a gente chega lá para discutir é muito maior. Mas comissões não servem de nada. A Beyoncé de Ouro Preto me deu um biscoito quando eu falei, Beyoncé, explique pro Brasil, rapaz, como foi que você fez para virar presidente da Comissão de Educação? Toma aqui o biscoitinho. Um biscoitinho aqui pra você. A coleirinha do Deltan estragou muita gente, viu? É pra você ver aqui também, eu separei, né? Quando o Eduardo faz o comentário, olha esse comentário aqui. Eduardo, depois de toda a explicação, manda assim, ó. Não, Eduardo, você erra minimizando isso. O bolsonarista apoiou o Mota e o Alcolumbre e perseguiu quem avisou que não eram confiáveis. Cadê as comissões? Cadê? Meu Deus, é muita burrice, velho. É o petista de direita. Cadê as comissões? Aí, irmão, o Mike Pence na Credem agora. Jesus, velho. Sabe? É loucura. Você vê aqui, ó. Meu caro Luciano, você não tem acompanhado de perto o que a comissão tem feito. E eu concordo contigo sobre Mota e Alcolumbre, mas de outra forma, talvez não teríamos o Mike Pence desmascarando tudo diante de nossos representantes. Pensa nisso. Sabe? É loucura, velho. A galera é louca, irmão. Louca. Aí tá falando aqui de mim, né? Ele não apoiou, ele afirmou que eles já estavam eleitos e que se quiser ter algum poder de barganha, teria que apoiar eles. Sabe? É loucura, velho. É loucura. É o perder de pé pra ganhar de 4, velho. Sabe? É surreal, irmão. É surreal. O povo é louco. Aí eu pergunto pra vocês. Se os grandes bastiões do jornalismo da direita, sabe? Que sentam lá nas grandes bancadas dos seus grandes veículos, explicassem pras pessoas, pô, como é que a coisa funciona. Será, pô, que o povo ia ter esse tipo de opinião? Tá aí o Paulo Figueiredo comentando, se mais pessoas tivessem comentado lá ao longo do processo, se a classe política, sabe? Mas na hora de vir a união da direita, para algum candidato aí que a turma quer, aí todo mundo quer falar de união da direita. Antes de encerrar aqui o vídeo, só com a besteirinha mais, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Teria o próximo comentário, mas a gente comenta depois. O Mafia ontem escreveu um texto que eu achei curioso. Que até usei o termo, tá ali no texto, quando eu usei esse termo naquele texto do Globo de propósito, né, efeito borboleta, o cara tá falando de bola de neve. O Mafinha comenta assim, ó. Vou contar uma história pra você no estilo efeito borboleta. No final você coloca na balança pra saber se valeu ou não a pena os deputados apoiarem o Hugo Mota. E a partir daí, para de vir cobrar qualquer coisa que ele faça como se eu fosse um defensor do político Hugo Mota. Vamos lá. O PL fez um acordo com Lira para apoiar o seu apadrinhado Hugo Mota. Esse acordo prevê que o PL votasse em peso nele para a presidência da Câmara, garantindo sua eleição sem surpresas, mesmo ele já tendo matematicamente a vitória assegurada, em caixa alta, porque é importante ter isso em mente. O acordo incluía vários pontos, entre eles a possibilidade de pautar anistia, a preferência em algumas comissões. Dito e feito, ele se elegeu. Eduardo Bolsonaro, um dos deputados que organizaram esse acordo, pediu a comissão da Credem, que tratava de política externa. Hugo Mota concedeu para Eduardo. Aí o PT ficou desesperado e não queria o Eduardo lá de jeito nenhum. Coincidentemente, foi na mesma época em que Eduardo estava prestes a ir para os Estados Unidos. Na verdade,
Ele já estava até lá, quando começa a confusão para valer. O PT entrou no Supremo com um pedido para cassar o passaporte de Eduardo, numa tentativa de pressioná-lo a não assumir a Credem. Tem a notícia da época falando, Eduardo só assume se entregar o passaporte. Seu André Sadi. Tá lá no Atlas. O PT entrou no Supremo, só repetir para mostrar que é o mesmo texto. Vendo que iriam caçar seu passaporte, Eduardo decidiu permanecer nos Estados Unidos. Ao ficar por lá, largando o cargo e a comissão, ele, segundo Paulo Figueiredo, né, o Eduardo ajudou a acelerar a ajuda americana com sanções aos ministros. Essa aceleração foi tamanha que as sanções vieram antes do julgamento e da prisão de Bolsonaro. Isso acabou provocando um racha no Supremo. Agora estamos vendo toda a opressão que sofremos por tantos anos sendo destruída. Tudo porque lá atrás decidiram apoiar o Hugo Mota. E observação, obviamente não foi por causa do Hugo Mota, presidente, que vieram as sanções. Mas é essa a linha do tempo que nós estamos vivendo, né? Talvez não tivesse apoiado, Eduardo não teria comissão, nem teria ficado nos Estados Unidos, né? A partir de agora, vou colar esse texto para todos que tentarem pagar de lacradorzinho barato para cima de mim, tratando as pessoas como idiotas, quando ninguém aqui é idiota. Vou colar uma vez e, se insistirem, cortaremos laços. Não tenho tempo a perder com babaquice. Política é feita de acordos. Não é brincadeira, é adquirir essa pimada. E aí até... Deixa eu ver se está aberto aqui o Atlas. Se não tiver, eu abro rapidinho. Tá até aberto aqui. O março de 2025. Foi março que Eduardo... Coisa. Eduardo sem passaporte. Aqui tá no próximo subtema. O PT abre ofensiva com Eduardo. Vai ver o passaporte. Vou pegar a matéria. Cadê? Aí, ó. PT diz que só aceita Eduardo à frente da Comissão de Relações Exteriores sem passaporte. Aquelas coisas, né? São eventos que vão acontecendo um após o outro. PT cede qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. O PT estava disposto a dar qualquer comissão para barrar Eduardo Bolsonaro. Segundo a maior bancada da casa. Qualquer comissão eu dou. Mas não. Eduardo não. Mas comissões não servem de nada. Pra quê? É surreal, velho. Não tem como eu não comentar sobre esse assunto, porque no final do dia, eu acho o seguinte. A população não tem muito poder de ação. Não é o que o povo pode fazer, não é muita coisa. Vou deixar aqui, vou terminar o vídeo nesse aqui. Ó. A população não pode fazer muita coisa. Mas a população, querendo ou não, ela influencia, né, na sua bolha política, na atuação dos deputados e na hora de votar. Então eu acho que se as pessoas entendem um pouco mais desses pormenores e conseguem enxergar melhor, cara, quem é que está trabalhando de verdade para ajudar a chamada direita brasileira e quem tá só jogando pra torcida? Eu acho que entender isso daí em determinado ponto, velho, só ajuda, sabe? Eu acho que é bom pra todo mundo. Então tá aí. E essa questão aqui, sei lá, né? Vai que o Mário Frias se empolga aí, resolve por um dia entrar aí no Mário Frias do Novo Testamento, igual Moisés, dividir aí pra um lado pro outro com o seu cajado, abrir o mar no meio. Também eu vou entender, né? Mas o Mário Frias tem história pra contar. Soube aí, né? E hoje a mesa diretora tem superpoderes, foi porque alguém deu. Quem? Quem que colocou o dedo na cara do Mário Frias? E Mário Frias mesmo assim não recuou. Do PL. Já contei a fofoca, né? Tinha que contar. Tinha muito mais coisa pra gente comentar isso daí. Mas não sabia até onde dar, por isso que eu falei na introdução. O tema principal mesmo era o primeiro. Dedé, imprensa, os bastidores, detalhes sutis, comando o clima no Brasil. Eu fico por aqui. Escolho meu trabalhinho, que dá um pouco mais. Tem gente que já falou que eu não posso dar trabalhinho. Meu trabalho não é pequeno. Mas eu gosto de falar essa palavra. Meu trabalho. Mas meu trabalhinho. Mas meu trabalhinho, passar no meu canal, tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. Kimpan.com/br. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.